Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta quinta-feira da oitava da Páscoa, nós queremos fazer a experiência de Jesus no meio de nós, que através da oração, através da nossa disposição, o Senhor se coloca no meio de nós. O trecho do Evangelho que nós ouviremos aqui nesta quinta-feira é tirado de Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofreu e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, vejam que os discípulos não estão só. Conta com a força e o amor de Jesus que se faça presente no meio deles. E onde Jesus aparece, ele deseja a paz, que a paz tome conta do seu coração. Assim, da mesma forma como discípulos batizados de Jesus, no lugar onde entrarmos, dizer: "A paz esteja convosco", porque a paz que eu carrego deve ser apresentado como proposta de vida nova daqueles que acreditam no Cristo. E nós vemos que a experiência de alguns discípulos que não tinha como dizer, como falar alguma coisa a respeito quando eles veem Jesus mostrando as mãos e mostrando seus pés. Ficaram estupefatos, alegres, contentes, mas precisou Jesus repetir: "Sou eu mesmo.
A mente deles fabricava então o fantasma. Olha, quantas vezes nós fabricamos em nós imagens de fantasmas que aterrorizam a nossa vida, que assusta o nosso ser, sabendo que as forças negativas se alimentam de nossas fraquezas e nós não podemos deixar acontecer isso, porque no Senhor está toda a graça, copiosa redenção. E ao entrar ali no meio deles, quando Jesus se pôs no meio deles, é para relembrar, abrir a mente, a inteligência, abrir o coração para as experiências feitas, mas reveladas, ditas lá no Antigo Testamento pelos profetas, por Moisés, pelos profetas, pelos salmos, e que no dia de hoje é falado pela Santa Igreja, aquela que acredita, confia, continua, prolonga o estado de Jesus ressuscitado para a vida das pessoas, na palavra, no testemunho, na ajuda, na fraternidade, na esperança. E Jesus sempre mostrando o seu lado humano que venceu. E sempre quando ele lembra os discípulos, é através do gesto de partilhar. Onde a partilha, Jesus está, para quebrar o egoísmo, para quebrar a nossa autossuficiência em achar que nós não precisamos que ninguém doe ou que ninguém precise da nossa doação. Jesus parte o pão e ali deram peixe para ele comer. E Jesus então lembrou, enviando a todos que falassem, que pregassem em nome dele a todos os povos. A partir dali, então, a mente dos discípulos passaram a pensar como Jesus, a sentir como Jesus e a ter o compromisso do Evangelho, a ter o compromisso de sua missão neste mundo de ir pregar o Evangelho a todas as criaturas. Assim fazemos dentro de casa, um com o outro, assim falamos em nome dele no trabalho, através do ato concreto de amor, da caridade fraterna, do respeito à pessoa do outro. Nós não podemos deixar a nossa língua distanciar aquele que manifesta o amor e a caridade. Jesus está vivo no nosso meio, ele é luz. Sejamos luz no espaço das pessoas. Iluminai, clareai o espaço dos irmãos que convivem com você. No seu trabalho seja sinal de amor, redenção, principalmente de ressurreição. E dizei sempre a todos, o Senhor esteja convosco. Onde entrar, dizei, a paz esteja convosco, o Senhor esteja convosco, porque Ele vive no nosso meio. Aleluia. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos beber desta fonte de misericórdia, fonte de amor. Não vamos esmorecer, não vamos enfraquejar a nossa fé, vamos acreditar na Santíssima Providência. Ele é e sempre será a razão do nosso viver. Então seja positivo, seja animado, seja força para o outro. E na sua fraqueza, peça a fortaleza do outro, principalmente a fortaleza do Cristo ressuscitado. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe milagrosa, Mãe querida e compassiva do perpétuo socorro, Virgem da alegria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre sua casa, sobre seu coração e permaneça agora e sempre. Amém. Lembre-se, a morte
está do nosso lado, mas acima de todos nós está o Cristo ressuscitado. Fiquem todos em paz.